Rapaziada, boa tarde a todos. Por favor, não durmam. Sei que depois do almoço é meio complicado, mas vou tentar ser breve e bastante legal aqui com vocês. Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre Big Data e como você consegue trabalhar isso de uma maneira mais fácil com Python. Existem várias soluções hoje aí no mercado e eu vou trazer mais aí uma introdução para vocês. Estou procurando fazer uma palestra para conseguir atingir todos os níveis. Quem nunca ouviu falar de Spark, quem já ouviu falar de Spark, até quem já trabalha, pegar um conceito aí. Vou fazer uma breve introdução do que é o produto e depois eu vou fazer um demo rápido aqui no live code rapidinho aqui para a gente entender o conceito. Vou apresentar rapidinho para vocês aqui. Vocês me acham no Twitter como Bição, já estou há 12 anos aí na estrada de desenvolvimento. Atualmente eu estou trabalhando com engenharia de dados no portal Viva Real, portal imobiliário do Brasil. Estou fazendo um trabalho lá já há uns 2 anos lá para organizar o dado deles e conseguir extrair alguma informação que ajude as pessoas a acharem casas boas para comprar, alugar ou propriamente vender. Primeiro jabá do dia, eu estou contratando, como acho que grande parte, então tem o Bitly aí com a descrição da vaga. Não é uma vaga para seniors, então a gente está aceitando indicações, ou se você tiver interesse, é para trabalhar na região da Paulista, em São Paulo, porém também trabalhamos com home office, então pode abrir aí para as pessoas quererem trabalhar e conhecer um pouco do meu time lá. Se tiver mais interesse, pode me procurar depois da palestra. Contar um pouquinho da história também de eventos. Eu estou vendo aqui as pessoas no evento, eu sei como é que é difícil organizar evento. Eu sou da região de São José dos Campos, onde foi a Python Brasil do ano passado. Especificamente eu moro em Caçapava, uma cidadezinha do lado, onde tem a fábrica da Nestlé, os chocolates que vocês comem geralmente saem de lá. Eu trouxe a Rupai Brasil em 2012 aqui para o Brasil. É uma conferência que acontecia no leste europeu. Ela tinha foco em Python e Ruby, como a junção do nome diz. E a gente acabou formando um ciclo de eventos lá na nossa região. São 3 eventos por ano, que atualmente não está acontecendo mais. Que era um evento focado em processo e agilidade, que já saiu um pouco da moda. Tinha um evento focado em startups, em criação de produtos e ideias, que na verdade foi tomado pela ideia do Startup Weekend. Agora ele virou Startup Weekend lá, que é do pessoal da Techstars, com o apoio do Google. E a Rupai morreu esse ano. A última edição que aconteceu foi em Campinas na semana passada. Acho que algumas pessoas estiveram aqui. Essa ideia disseminou aí durante o Brasil, teve no Nordeste, teve em Campinas, aconteceu 4 anos em São José. E agora a gente está trazendo para o Brasil, a Rupai virou Polyconf. E a ideia da linguagem é ser mesmo, trazer a diversidade tanto para o lado das pessoas que participam da palestra. A gente tem uma meta, a gente tem um desejo muito forte de que metade dos nossos palestrantes sejam mulheres, para mostrar a força das mulheres na comunidade de desenvolvimento. Não só na comunidade de desenvolvimento Python. Eu vejo que a comunidade de desenvolvimento Python tem uma justiça social muito grande, e eu admiro muito isso. Os eventos que eu tive a oportunidade de ir, eu vejo como as pessoas têm uma preocupação com o social, mas eu sinto carência, também trafego em todas as comunidades. Eu sinto um pouco dessa preocupação social, e por isso eu acabei falando dos mesmos caras que criaram a Rupai para poder realizar a Polyconf aqui no Brasil nos dias 24 e 25 de novembro. Vai ser na São Paulo, capital. Teremos um ambiente para 200 pessoas também. E em breve eu vou liberar mais informações, mas o site vai ser lançado semana que vem. Então eu já deixo o meu convite em especial para as mulheres que queiram palestrar lá, para a gente poder falar e montar uma trilha muito bacana no evento e conseguir unir a diversidade e também as tecnologias e trazer esse impacto social que a comunidade Python tem para as outras comunidades. Acho que é um negócio muito importante, e ficaria muito feliz se a gente tivesse sucesso nesse projeto. Antes de mais nada, eu queria saber se alguém já trabalhou com Spark, já teve contato, fez curso, alguma coisa do tipo, ou é do meio acadêmico, ou que precise trabalhar com uma massa significante de dados, mas não conheço, alguma coisa do tipo, só para eu poder mensurar um pouco minhas palavras aqui, para não ser tão chato ou também não ser tão repetitivo.
primeiro conceito que a gente precisa equalizar é entender o que é Big Data. Então, é o conceito de dados estruturados e não estruturados que vão impactar o negócio do dia a dia da sua empresa, ou do seu produto, ou de qualquer coisa que você esteja fazendo. Então, não adianta você colher simplesmente dados se você não consegue ter algumas qualidades desse dado para tratar, também não consegue armazenar ou poder trabalhar em cima desses dados de maneira eficiente, porque o custo computacional, talvez, de você trabalhar com uma quantidade massiva de dados, não compense você fazer esse próprio tratamento, então isso inviabiliza. Então vem surgindo produtos no dia a dia aí para resolver esse problema, vários players trabalhando, e um dos que mais se encaixou na minha realidade, é o que eu estou querendo dividir com vocês, foi o Apache Spark, e principalmente o PySpark. Quando a gente fala de Big Data, a gente pensa em 5 vezes específicos que contemplam qualidades, que contemplam aspectos do seu dado que você precisa pensar, principalmente ao volume que você está lidando. Então, se você parar para pensar, a quantidade de volume que hoje o mundo produz, empresas, não necessariamente academia, elas mostram que o que foi produzido no ano de 2008 é a mesma quantidade que hoje o mundo produz por minuto. Não sei se é verdade ou não, são empresas que vendem esse merchandising, mas se você parar para pensar, então a quantidade de volume, como é que a gente processa e tira algum tipo de informação disso que está atrelado ao segundo V, que é a velocidade. Então, como eu disse, tem vários produtos para a gente fazer isso, e quanto mais rápido você consegue, mais efetivo você consegue ser, você reduz o custo em vários aspectos da operação do seu volume de dados. E cada dia mais a gente vai tendo variedade de dados para tratar. Então, se a gente pensar no conceito mais clássico do Facebook, a gente tem dado textual sendo trabalhado para conseguir fazer uma boa propaganda. Você tem lá 35 milhões de fotos sendo colocadas por dia nos álbuns, fazendo uploads. Você tem interações muito enormes. Todo dia você tem um like, você tem um react, uma reação lá que você faz. E como é que o Facebook consegue tratar isso de uma maneira veloz, e ela tem essa variedade de dado, para que quando você pensa nesse tipo de variedade, você precisa extrair o valor, que é o nosso quarto V, que é exatamente como é que ele vai direcionar uma boa propaganda para você nesse caso, ou como é que o Twitter ele consegue pegar aqueles 140 caracteres e entender o que é uma hashtag, o que é um erro de português, o que é uma gíria, e consegue extrair uma informação inteligente daquilo, gerar um valor para que ele consiga entregar algo para as pessoas. E quando você consegue juntar esses 4 V's de alguma maneira, você precisa entender a veracidade dos seus dados, provavelmente dito, quer saber, beleza, eu estou puxando dado, mas aquilo, como é que eu consigo validar aquilo de alguma maneira, né? E o próprio Twitter também é uma excelente fonte, um excelente exemplo para a gente pensar. Então, um exemplo clássico é se você for fazer análise de campanhas eleitorais aí na época de debates. A gente teve um belo case em 2014 na campanha presidencial. Como é que você faz a análise daquilo para saber se os candidatos em questão estavam sendo bem aceitos ou não durante o debate? Então, tem vários aspectos de veracidade em cima daquelas 140 caracteres que você precisa trabalhar no seu dado. Todo esse conjunto de dados, você aplica uma ciência em cima deles, existem vários tipos de nomes, nomenclaturas, cada empresa dá uma nomenclatura para isso. O mais comum hoje, que está no hype, é o Data Science. Você tem aspectos desse Data Science, que é esse gráfico que eu estou mostrando, que são formas que você precisa pensar, ou seja, são pequenos trechos de código que fazem um pedacinho de coisa em cima do seu Big Data. Então, no conceito ali da preparação, a gente sabe como é que a gente vai adquirir esses dados. Então, muitas vezes você está trabalhando com um stream de eventos, está colhendo eventos do seu usuário no site, você está fazendo um crawler num site para pegar informação em tempo real. Só que muitas vezes esses dados já vêm meio podres de alguma maneira, e você precisa limpar ele, reformatar, colocar ele de uma maneira que você consiga introduzir ele dentro de uma ferramenta. Você tem um conceito do data analysis, que especificamente é o que eu mais trabalho hoje em si, é a forma como eu consigo tirar um valor real daquele dado, não necessariamente só fazendo a parte passando para os meus cientistas de dados lá, mas toda a parte de dado que eu faço, eu consigo depurar e principalmente focar no quinto V que eu mostrei para vocês, que é veracidade. Eu trabalho no ramo imobiliário hoje, então como tem muita concorrência lá, eu preciso trabalhar com aspectos bem sensíveis
quando uma pessoa principalmente quer vender uma casa, ou um casal recém-casado quer comprar uma casa, como é que eu consigo entregar uma sugestão de valor para ele daquela casa. Então, toda essa parte de análise eu acabo fazendo lá, isso que é o mais importante. Isso tem a parte da disseminação, que é a visualização dos seus dados. Então, quando você entra no Viva Real, quando você vê a parte de recomendação do Viva Real, quando você disseminou aquele dado, se você entrou num apartamento de 2 quartos, no 10º andar, eu preciso tentar achar uma correlação com as suas interações, com o seu desejo dentro daquele site, daquela região, e tentar entregar uma nova sugestão para você, para facilitar a sua busca por uma nova casa. Ok? O Spark, ele vem para tentar melhorar, tentar estender o conceito do MapReduce. O MapReduce nasceu como um conceito da academia lá nos idos de 1960, ficou um pouco adormecido até 95, quando a era da internet chegou e as pessoas começaram a precisar trabalhar com uma quantidade de dados um pouco maior. Eu achei esse Twitter aí, que foi uns 3 meses atrás, explicando mais ou menos como é que é o conceito do MapReduce, ou seja, na teoria do MapReduce, você pega uma grande quantidade de dados, você divide essa quantidade de dados, você particiona essa quantidade de dados, mapeia ela, você começa a fazer filtros em cima dela em clusters computacionais ou em outras formas de calcular isso, você reduz esse dado e entrega o dado para quem precisa, e muitas vezes isso é cíclico, a ponto de que você precisa repetir, e o custo disso vai se tornando, então foram surgindo produtos de 10 anos para cá, como o Hadoop, que é um dos mais famosos frameworks para MapReduce, e cluster computacional também. E essa aí foi um tweet que eu achei que mais explica. Então, você pega ali, você vai aplicar uma função sobre ali a espiga de milho, a vaquinha e sei lá, o ovo, a galinha, e você vai sair com a pipoca. Então, você dividiu esses dados aí. Outro conceito também é o Subway. O Subway é um exemplo clássico de MapReduce. Então, meu fazendeiro lá com a caixa de pimentão, alface, tomate, o cara prepara, você chega para fazer a redução lá, falando que você faz um filtro, né, do lanche que você quer, e no fim sai reduzido aquele sandubão lá com um monte de coisa para você. Então, é um conceito clássico para vocês entenderem como é que funciona o MapReduce. Eu vou explicar para vocês como é que o Apache Spark tenta trazer isso de uma maneira mais eficiente e mais simples para se trabalhar. Então, o que eu vou falar para vocês hoje é um pouco da teoria do que é o Apache Spark e falar como é que o Python integra nisso. Então, o Python ele é parte fundamental da plataforma, porém, o Apache Spark não é escrito em Python. Então, uma breve introdução do que é o Spark. Ele foi concebido em 2009 num projeto acadêmico, então ele surgiu da academia, ele não veio ele não veio do mercado. O cara ele queria diminuir o custo de processamento, então em 2010 ele começou a produzir esse produto. Eu não me lembro agora o nome exato do projeto acadêmico que ele tinha. Ele começou a distribuir papers sobre aquele conceito. Tem um conceito-chave no Spark que eu vou explicar daqui 2 slides. Ele começou a mostrar aquele conceito para as pessoas, e em 2010 ele abriu o código do Spark, que acabou sendo incubado no Apache. Ele conseguiu concluir dentro dos submódulos dele, além de fazer o conceito de tratar o Big Data, ele faz também o gerenciamento da sua infraestrutura. Agora melhor. O Spark, se ele é todo construído em escala. A gente está num evento de Python, mas eu também digo que vocês deem uma olhada na linguagem Scala. Ela tem muitos conceitos interessantíssimos que podem ser aproveitados também, só fica um disclaimer aí. Tá? E o que acontece com o Spark é que a forma de você conseguir escalar ele em novos servidores e você conseguir plugar novos servidores para conseguir aumentar o seu poder computacional é extremamente fácil. Então, é o ponto-chave de facilidade do Spark. E desde 2014, quando deu o boom mesmo do tratamento de dados, principalmente no mercado, ele se tornou um dos projetos mais ativos que tem no GitHub na categoria de dados. Então, realmente vale a pena dar uma olhada lá. O primeiro ponto do Spark é, como eu disse, ele estende o MapReduce.
Ele suporta muito mais funções de uma maneira idiomática, através das APIs que ele libera. E um dos conceitos também principais do Spark é como ele cacheia os dados. Então, assim que você está trabalhando com os dados, fazendo transformações recorrentes, ele começa a colocar esses dados em memória de uma maneira eficiente. Você consegue fazer um processamento bem próximo do tempo real mesmo que o dado está sendo consumido. Então, diferente de você fazer a carga do dado, depois tratar ele e fazer o consumo, ele já trabalha num esquema de flow que você, assim que o dado entra no pipeline de tratamento, ele já está na memória e já começa a ser tratado. E uma das belas diferenças do Spark é a facilidade de você usar o console interativo já para mexer com seus dados. Então, o mesmo console que a gente está acostumado a trabalhar com Python, você vai abrir ele já com o contexto do Spark funcionando. E assim você já consegue trabalhar com seus dados, já consegue fazer testes, já consegue evoluir algumas ideias suas para trabalhar com dados. O Spark hoje, como plataforma, ele trabalha com um core, que é a base de execução mesmo do produto. Então, todas as funções primitivas ali, todas as funções primárias do Spark, eles ficam nesse conceito do core. A gente tem um Data Frame API. Alguém já trabalhou com Pandas aqui? Então, o Pandas também é um framework em Python, uma biblioteca em Python que você consegue colocar dados de forma tabular para conseguir fazer um trabalho mais eficiente, muito usado no meio científico também. E o core também ele serve recursos para o dataset, para os dados, certo? Em cima desse Data Frame API, que a gente chama, que contém o tipo primitivo dos dados, a gente tem algumas vertentes, que é o Spark SQL, e qualquer programa que consiga hoje, principalmente em Java, que consiga ter um drive JDBC, você consegue acoplar já nos dados carregados no Spark e trabalhar com o SQL de uma maneira mais humana, bem mais simples. Tem uma coisa muito interessante no Spark, que ele facilita muito a vida, que é o streaming, ou seja, processamento em dado real mesmo. Então você pode pegar uma fonte de dado em dado real. Outro exemplo clássico é o Twitter. Então você está gerando bilhões de Twitters lá por segundo. Então você consegue acoplar o Spark, por exemplo, no Twitter e começar a pegar aqueles dados e começar a fazer a análise textual, análise de hashtag em cima daquilo. Outra grande diferença do Spark para outros players é a biblioteca de machine learning dele, de aprendizado de máquina, que já tá inclusa e ela acopla muito bem na fonte de dados do Spark. Para quem precisa fazer análise de grafos recorrentes também, é um processo custoso do modelo de tratar dados. O GraphX ele consegue... você consegue pegar o dado primitivo do Spark que já está gerado grafos e fazer análise, talvez para recomendação. Eu não sei se é verdade, mas parece que o case de uso bacana do Spark está na recomendação de followers do Instagram. Quando você segue uma pessoa que abre uma janelinha com outras 3 pessoas, tem pessoas que testemunham que aquilo lá é um stream do Spark trabalhando com aprendizado de máquina que gera em tempo real aquelas recomendações de pessoas para você. Eu realmente não sei se é verdade, eu só estou repassando a informação. Se eu estiver errado, me desculpem. Se alguém tiver essa informação também. E o conceito base da arquitetura do Spark são 3 níveis de coisas que você precisa entender. É a API, então a gente tem Java puro mesmo, Java clássico, a gente tem Scala, mas a gente tem o Python e o R, que é a linguagem para principalmente estatísticos usam. A armazenagem de dados do Spark, por baixo ele tem um Hadoop trabalhando, e qualquer dado que seja compatível com o file system do Hadoop, o Spark consegue trabalhar. E se esse tipo de dado não tiver, você consegue estender facilmente o drive do Hadoop e trabalhar para isso. Então, é um ponto muito importante. Então, também posso citar um caso de uso. Eu mesmo já criei alguns drives que eu precisei trabalhar com fontes de dados um pouco mais estranhas para conseguir fazer análise, cruzamento de dados. O interessante do Spark é que ele também tem um gerenciamento de recursos muito poderoso nativo e pode utilizar o gerenciamento de recursos de outras pessoas, de outros fornecedores. Então, ele já tem um próximo. Então, imagina que você tem lá 30 servidores com 10 GB de memória e 10 cores. Então, você vai ter... Ele automaticamente ele consegue agrupar tudo isso aqui como se fosse uma única máquina, gerenciar esses recursos e distribuir o processamento como ou se fosse uma única máquina, ou você conseguisse trabalhar com tudo isso somado e não pensar muito mais
em gerenciar, ok? Essa é a parte da teoria que eu estou tentando mostrar para vocês. E quando a gente vai falar de Spark, a gente tem que pensar no RDD, que são os datasets resilientes e distribuídos. É a forma nativa de dado que o Spark trabalha, é a estrutura fundamental de dado. Então, qualquer tipo de dado que você coloque para dentro do Spark, ele vai se tornar um objeto RDD, tá? Você sempre vai trabalhar. E o interessante dele, que ele chama de resiliente, se você tem um cluster de servidores rodando lá com, sei lá, 10, 20, 30 máquinas, se uma dessas máquinas morre no meio do caminho, você não perde o processamento. O Spark já é inteligente o suficiente para entender que aquela máquina precisa subir uma nova, ou ele precisa redistribuir o processamento entre as outras máquinas que sobraram, e seu processamento continua. Então, independente das máquinas morrerem ou se máquinas entrarem, ele consegue redistribuir e seu processamento não para. E o interessante do RDD, o aspecto técnico que eu vou explicar, é que ele pode conter qualquer tipo de objeto, principalmente objeto Python, que a gente vai explicar. E o RDD, antes de mais nada, ele precisa de uma porta de entrada para ser criado. Então, toda vez que eu me referir aqui ao Spark Context, é a porta de entrada. O que o Spark Context é? É o objeto principal da API, que você consegue conectar ou você consegue criar um servidor Spark e a partir dele você começa a manipular seus dados, certo? Então, a partir dele você consegue provisionar, por exemplo, a quantidade de cores que você quer usar do seu cluster, se você quer usar todos os clusters, se você quer conectar num cluster remoto. Então, é através do Spark Context que você vai acabar fazendo isso. Então, agora vem o conceito principal, de como o RDD funciona. Então, você colocou, eu sou muito fã de Beatles, certo? Então, eu vou fazer uma demonstração baseada em música dos Beatles aqui já. Então, vamos pensar que você tem a lista das 256 músicas que os Beatles escreveram ao longo da vida deles aí. E você colocou tudo dentro de um RDD, ele é um arquivo JSON com 256 linhas ou mais. Você precisa tratar aquilo. Então, o primeiro conceito que você precisa saber do RDD é que o RDD é somente leitura e ele é imutável. Então, para cada vez que você cria um RDD, ele sempre para cada vez que você aplica uma ação, uma transformação nele que eu já vou explicar, ele é gerado um novo RDD, ele vai montando uma árvore de RDDs inteligente que ele vai fazendo caches na memória e naquela árvore toda, e para você conseguir fazer a aplicação. Então, você tem dois conceitos diferentes no RDD. Você tem a transformação é lazy, então, quer dizer, toda vez que você aplicar uma transformação no RDD, um novo RDD, um novo ponteiro de RDD vai ser gerado, mas nada vai acontecer. Então, você está gerando a árvore e nada está acontecendo. Então, se você aplicar um mapeamento de função em cima daquilo, você gerou um novo RDD que vai ser gerado após a aplicação do mapeamento, filtro, grupo, entre outras funções. E você tem a ação. A ação é exatamente quando você dá o trigger, quando você dispara o processamento. Então, quando você vai, por exemplo, você aplicou uma série de funções de mapeamento e redução no seu RDD, você gerou lá 30 RDDs que sejam, ele particionou tudo aquilo para você. Quando você dá um count, por exemplo, você quer saber qual que é a quantidade de linhas que gerou naquele processamento, é a ação que vai fazer isso para você. Aí tem uma desvantagem que muitas vezes, se você tem algum erro que você não conseguiu prever, aí nesse caso o seu processamento pode parar depois de uma recorrência de erros. Não necessariamente no primeiro erro, mas ele tem uma heurística lá, que uma quantidade de erros, ele vai parar seu processamento, você vai precisar ver o que aconteceu. Mas existe forma de resolver isso, eu vou mostrar para vocês já. Ou quando você precisa diretamente salvar esses dados. Então, quando você requer o valor na sua tela, você quer ver o valor, você aplica uma ação, mas também pode aplicar um save nele e puxar esses dados para dentro de um arquivo que você queira. E ele funciona da mesma maneira que eu expliquei. Se você consegue ter um dado que é compatível com o Hadoop, se você quer salvar um dado compatível com o Hadoop também do File System, você consegue fazer. E se por acaso você não tiver isso, você pode escrever seu próprio drive para salvamento no formato de dado que você precisa. No meu caso, até um ano atrás, a gente não tinha um drive de Elasticsearch, por exemplo, eficiente. A gente acabou fazendo umas alterações no que a gente tinha, a gente conseguiu trabalhar.
até que a própria Elastic conseguiu liberar um drive mais fidedigno para a gente conseguiu trabalhar. Então, é bem extensível também. Isso aqui é uma parte mais complexa do produto. O modelo de execução do Spark é um negócio também que a gente tem que atentar, porque ele faz todo sentido para nós. Geralmente, o dado ele passa por um programa drive, e esse programa drive ele distribui para os workers em alguns produtos em específico. Esses trabalham e retornam os dados para o drive. O que acontece no Spark é que você tem um programa drive. Esse programa drive ele também pode ser um worker, isso que é interessante. Então você pode rodar o Spark numa única máquina se você quiser, sem configurar um monte de coisas. Simplesmente você starta, você já consegue trabalhar. O interessante do Spark é que ele manda o código para os workers e os workers puxam o dado que eles precisam. Então isso aí é um modelo clássico de particionamento dos dados. Então, vamos supor que você tenha lá um storage remoto, o S3 da Amazon, por exemplo. Você tem lá 10 mil arquivos compactados ou JSON. Quando você manda o Spark recuperar aquela lista de arquivos, ele automaticamente vai particionar entre a quantidade de máquinas que você provisionou, você colocou no seu Spark Context, e essas máquinas que vão recuperar os dados para você. E o código ele é trafegado através da rede para essas máquinas, e os workers trabalham e executam tasks. Ok? Então esse é um dos diferenciais também do Spark, e é um modelo que a gente tem que estar atento quando a gente quer trabalhar para conseguir, talvez, debugar um problema que esteja acontecendo, ou a gente consiga evoluir melhor os nossos algoritmos. Então, eu vou mostrar o primeiro trecho de código aqui, mais ou menos como que essa teoria toda funciona para vocês. Quando você abre o shell do Spark, na verdade é o shell do REPL do Python, só que ele vai ter um contexto do Spark pronto para você. Então, se você instalar o Spark na sua máquina e abrir o PySpark, ele vai abrir um REPL do Python para você, e automaticamente você vai ter uma variável lá dentro já carregada, que é SC, que é o Spark Context. Nesse caso de demo que eu estou mostrando para vocês, eu estou fazendo o carregamento de um arquivo texto, ok? Então pode vir de um storage remoto, pode ser de um arquivo local do seu programa Drive, ou do seu worker, no caso, se os dados estiverem no worker. Quando você puxa esses dados, o primeiro processamento que o Spark faz é entender a quantidade de dados que possivelmente você tem ali. Então você pode ter uma quantidade de arquivos dividida, ou você pode ter um arquivo enorme, e ele vai particionar automaticamente para você na infraestrutura que você tem. Então é o primeiro ponto. Então nesse caso aqui eu estou supondo que eu estou carregando todas as músicas dos Beatles e eu particionei em 3 máquinas para conseguir fazer o processamento das letras, por exemplo. Então a gente vai tentar entender o que os Beatles querem com as letras deles, por exemplo. Então eu apliquei um primeiro mapeamento nesse RDD, no caso, e automaticamente ele vai gerar um segundo RDD para mim, porque eu estou fazendo um filtro. O que eu estou querendo saber aqui, para saber todas as músicas que duram mais de 25 mil milissegundos, para entender, porque geralmente as músicas dos Beatles tinham menos de 2 minutos. Se vocês observarem, as músicas são sempre bem pequenas, sempre tem muitas palavras repetidas, e a gente vai tentar pegar ali as palavras repetidas que a gente trabalha. Então eles eram músicos mais simplórios, digamos assim. Então, na verdade, o que acontece? Quando você fizer o filtro, ele vai pegar o RDD anterior, vai mapear, vai construir um novo elemento da árvore, e você vai ter um novo RDD cacheado. Então, o storage já vai estar em memória, o mapeamento que ele já supôs já vai estar em memória, você vai aplicar o filtro na memória de novo, você não vai carregar esses dados de novo. Você tem a função collect, que vai trazer uma lista de objetos já processados para você, é uma das funções mais utilizadas no Spark, tá? E aí é esse momento que o processamento vai acontecer. É esse momento que os dados vão ser puxados pela rede, através do worker, vão ser processados e vão ser devolvidos para o programa Drive. Esse que é o segredo. Então, se você, por exemplo, estiver numa plataforma de cloud, você tiver um monitoramento, você vai observar que o programa Drive ele sempre vai estar ocioso até o momento que você aplica uma ação nele, que é quando você vai puxar o dado. Então, se você puxar um collect, por exemplo, que vai trazer uma lista de dados enorme para você, provavelmente você vai tentar ter um memory leak se você não provisionar bem nesse caso,
E o collect, às vezes, não é... Quando você está lidando realmente com o Big Data, o collect não ele não é recomendado de uso, porque um collect mal feito vai derrubar um programa drive seu sem dó. Então, geralmente, a gente tem um outro método chamado take. Você pega pequenas partes do código para ver se aquilo funcionou ou não, certo? É isso que acontece no dia a dia, na prática. Por trás das cenas, lá no Python, é o que interessa para a gente. Então, como eu falei para vocês, o Spark ele foi construído inteiramente em Java. Então, como é que aquilo funciona na prática mesmo? Então, tem um projeto open source, o Py4j, e ali que está o segredo dessa união de sucesso. Então, é o seguinte, o programa Python, tudo que for executado dentro de um Spark através de Python vai ser executado através de um processo Python. Então não tem essa de transformar o código Python em Java e esse Java executa e volta. É tudo processo Python. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Então a gente de fato está trabalhando com Python. O que acontece é que o Py4j ele consegue acessar objetos Java de dentro do interpretador Python. E aí que está o segredo da API em si. Então você está trabalhando, tem esse dado trafegando, e quando você precisa trafegar o dado Python, ou seja, a função, o retorno, é tudo serializado através do Pickle nativo do Python. Então é aí que está o segredo da coisa, certo? Então vamos pensar aqui num modelo de execução do PySpark mesmo. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona. Então supondo que eu tenho um programa drive e vários servidores, ok? Quando você instanciar um Spark Context, primeiramente ele vai instanciar o Java Spark Context, o objeto Java lá dentro da JVM, e vai gerar o Python para você para isso. Então você conseguiu acessar o objeto Java de dentro do Python, e é ali que você vai conseguir trabalhar. Então o segredo está aí do Spark. E lá dentro do worker, quando você passar por exemplo, uma função de mapeamento, qualquer outro processo, tratamento de dado que você precise, esse dado ele vai ser trafegado através do Pickle. Ele vai serializar aquela função, vai mandar para o servidor, aquilo vai virar uma task dentro da JVM, e o interpretador Python daquele worker vai conseguir acessar aquele objeto e vai conseguir trabalhar para você dentro do interpretador. Então, por exemplo, se der um problema, desculpa, se der um problema de execução, sei lá, a lógica errada, você vê o stack trace do Java mesmo, do Python. Você vai ver exatamente que linha que pode ter acontecido, você vai entender, você vê o trecho de código que aconteceu, então fica muito mais fácil você depurar aquilo lá. Mostrando ali embaixo, ali na linha de código, é exatamente esse o fluxo de acontecimento do Spark, ou do PySpark no caso. Então aquela função que eu mostrei para você de particionamento, como é que o RDD está sendo gerado, do ponto de vista de execução, é assim que vai funcionar. Ok? Então a primeira coisa que eu vou falar para vocês, eu já repeti, as funções de um worker são para ser executadas por um processo interpretador Python. Então não tem essa de que você está programando Python, transformando em Java, o Java está acontecendo e está meio fake. Essa que é a sacada. E a última sacada do próprio Spark é o código sempre vai ao dado. Então não tem essa do código vir primeiro, o dado vir para você primeiro, e depois você distribuir para fazer o processamento e o particionamento. Então, usando a piada da reversal russa lá, então no Spark o código sempre vai ter o dado, certo? Não é o dado que vem ao Spark. A melhor forma de você trabalhar com PySpark hoje é você usar o REPL, se você quiser. Então você pode abrir o console, vai estar lá, abrir o PySpark, você já vai ter o consolinho próprio do Python, com todas as bibliotecas que vão estar disponíveis na sua máquina, se você instalou via pip install mesmo, vai estar lá para você, se tiver no seu Python Path. Ou você pode usar o IPython, o Jupyter, que já está muito, principalmente no meio acadêmico, ou de quem está trabalhando com dados, já é uma ferramenta já em grande ascensão, então vale a pena. E o segredo do Spark para outras soluções de MapReduce ou para tratamento de Big Data é que a facilidade dele em criar testes unitários é muito tranquila. Então, se você colocar o pacote do PySpark já no seu Python Path e começar a criar testes unitários, propriamente através do PySpark, você já consegue levantar um microservidor Spark e você consegue executar testes unitários ou de integração em cima do servidor direto. Então você não precisa ficar trafegando mock, fazendo magia negra. Você consegue trabalhar diretamente na fonte. Então é uma grande vantagem. Então a tendência de você errar num programa Python
no do PySpark já diminui se você conseguir escrever testes mais fáceis. Então, para funções de mapeamento, de filtro, de redução, você consegue criar pequenos samples de dado e conseguir trabalhar em cima disso, certo? Eu vou fazer 5 minutinhos de prática aqui para mostrar para vocês como que isso está funcionando. E eu liberei lá no meu GitHub, no Caipira. Lá tem lá, na verdade, tem um scrapping que eu fiz. Eu fiz um programinha para puxar todos os dados de música do Beatles para a gente utilizar aqui. Eu coloquei um bashzinho lá. Só você instalar o Docker na sua máquina e executar aquele bash. Não tem muito segredo. O que eu vou mostrar para vocês, depois de quase 2 GB de download, vai levantar um servidor para vocês de Spark com um notebook para vocês trabalharem. Então, é uma melhor forma de vocês começarem a trabalhar hoje. Vocês entrarem lá no GitHub. E o próprio notebook que eu estou mostrando aqui na apresentação agora, documentadinho, vai estar lá também, tá aí para free download, então só pegar e ser feliz, certo? Agora eu preciso só dar um livro aqui na minha máquina. Fechou, rapaziada. Então vamos rapidinho aqui no Live Code para mostrar para vocês. Eu fiz 3 imports aqui em cima somente para questões de demonstração, eles não têm uma importância direta. Só o do JSON aqui que a gente vai precisar para trabalhar com o arquivo, ok? Quando você coloca o PySpark no Python Path da sua máquina lá, automaticamente ele já pode ficar disponível para você no REPL, isso manual, ou se você já executar o PySpark diretamente da instalação do Spark, ele já coloca isso para você. Então o que eu fiz foi simplesmente importar o Spark Context aqui, fazer uma instância dele. Por padrão ele já vai tentar pegar todo o recurso de máquina que eu tenho no cluster, no caso seria só minha máquina mesmo. E como eu estou executando dentro de um Docker, então tudo que aquele Docker tiver para oferecer, o Spark vai acabar utilizando. Que nem eu falei para vocês, primeiro ele vai tentar pôr tudo em memória, quando a memória acabar ele vai tentar persistir no disco. Porém, o próprio context ele tem mecanismos que você pode definir como você quer cachear seu dado. Então, se você tem uma natureza de dado que você possa persistir melhor no disco para tratar, sei lá, sejam imagens ou coisas do tipo que você possa querer velocidade, mas ele tem uma carga enorme de storage, você pode também configurar simplesmente o Spark trabalhar só em disco, não mais em memória. Então ele é bem configurável nesse ponto. Por padrão aqui, ele vai iniciar, ele vai tentar consumir toda a memória que eu tenho na máquina, acabou a memória, ele vai persistir no disco, certo? Já com o contexto pronto aqui, vou executar aqui. Está criando um contexto, então ele está levantando o servidorzinho Spark lá por trás da minha máquina. Em algum momento ele vai ficar pronto. Se vocês olharem aqui, esse aqui é o output do Docker, então vocês vão ver que ele vai liberar algumas portas para vocês, vai liberar uma série de coisas. Fechei o... Perdão, gente. Fechei o... Mas beleza, então você vai ter lá o IP do seu Docker, lá quando você subir lá a imagem. Vai ter dentro para você um notebook pronto já, que já deve estar rodando, que é o Caipira. Provavelmente o contexto já foi criado lá. E a gente vai... Ah, tá aqui, ó. Ah, não, tá aqui. Isso na porta 8888. Se vocês no mesmo IP do Docker entrarem na porta 4040, isso aqui é o console do Spark, então ali tudo que você está fazendo em código, você vai conseguir ver o andamento daquilo que está sendo processado entre todos os orgs através desse console. Então, dentro desse container Docker, você tem essas duas portas abertas que você acessando, você
consegue trabalhar, beleza? Então, uma das formas de você criar um RDD, ou seja, uma coleção de dados, é passando uma lista de dados prontas. Então, sei lá, você fez um scraping numa página de internet, você tem lá, sei lá, 10 mil informações, você pode passar direto para o Spark, ok? Então ele está executado automaticamente, essa variável numbers, ela se tornou uma referência a um RDD, certo? Então, como a gente pode ver, ela gerou um RDD do Python mesmo, então é aquilo que você vai começar a trabalhar, beleza? Então eu gerei ali de uma lista de 1 milhão de números. Nesse momento, ele simplesmente pegou a referência dessa lista e eu só vou conseguir agora capturar os dados, ou seja, esse 1 milhão de números só vão entrar para o servidor agora que eu tô pedindo, no momento que eu executar uma ação. Então eu fiz uma transformação, uma geração de RDD, que foi aquilo que eu mostrei para vocês. A função parallelize faz isso, é uma das portas de entrada. E quando eu executar o count, ele vai processar um pouquinho, porque ele vai pegar 1 milhão de objetos, vai pôr para dentro do servidor, vai conseguir pôr em memória para conseguir o tratamento. Eu fiz o count, isso aconteceu dentro do servidor. Então, no output aqui, então, se vocês olharem lá embaixo, aquela função, aquela ação de count que eu fiz, ela foi executada. Se você entrar na função, nos detalhes dela, você vai ver como aquilo foi gerado. Então, a linha de processamento foi, entrou os dados, ele distribuiu, ele particionou. Vamos partir do princípio que eu tenha 3 servidores grandes rodando aqui agora. Então, ele pegou, particionou aqueles dados em 3 servidores de alguma maneira, ele usou a heurística dele, que é mais avançado, e na hora que eu executei o count, aquilo trouxe para mim, ele foi lá nos 3 servidores, fez as contagens, juntou todo aquele resultado e trouxe para o meu programa Drive, beleza? Está rodando ainda? Tá. Então, como eu falei para vocês, eu fiz um robozinho que foi em alguns sites, foi na API do Spotify, foi numa API de pública aí de pegar a letra de música, eu juntei tudo e coloquei num formato JSON, que eu tenho aí os discos dos Beatles que foram lançados, a duração de cada música, a letra de cada música, e eu tenho também a imagem, se eu quisesse fazer um processamento em cima da imagem, eu tenho todas essas informações que eu posso trabalhar, beleza? Então essa é uma estrutura que eu estou trabalhando. E eu tenho um arquivo JSON que eu pensei que a gente não ia ter talvez Wi-Fi aqui, então eu acabei deixando local na minha máquina, então estou rodando num drive, mas eu poderia, por exemplo, ter esse arquivo JSON no S3 da Amazon, no storage do Google, qualquer outro storage aí que seja compatível com o Hadoop. Através desse método TextFile, eu conseguiria automaticamente ir lá pegar e retornar para minha para o meu Spark Context, beleza? Para o meu RDD. Então, eu estou gerando um RDD agora chamado Lyrics, certo? E já estou aplicando nele uma função de mapeamento que vai fazer a função nativa do JSON, ou seja, eu tenho um arquivo com linhas JSON, ok? O que eu estou fazendo? Estou pegando o load.s do pacote JSON e estou aplicando para cada linha do meu arquivo e isso vai me retornar um dicionário Python que eu vou trabalhar agora. Você vê que foi bem rápido, ele já puxou, certo? E de todos esses discos que eu peguei, eu quero saber quantas músicas os Beatles têm. Então, na verdade, tem 462, mas isso é mentira, porque os Beatles, ao longo do caminho, eles lançaram, a empresa, a Apple, dos Beatles, lançaram coletâneas, entre outras formas de divulgar a música. Então, quer dizer que isso está errado. Então, a melhor forma da gente saber quantas músicas reais os Beatles tiveram lançadas, independente nesse caso, nesse arquivo, eu só tenho álbuns e compilações, certo? Não tem nenhum outro tipo de música. Então, se a gente olhar aqui, fizer o collect, vai ver que vai demorar um pouquinho. Eu tenho uma lista com 462 linhas JSON que eu estou trabalhando agora com as informações que eu estava.
São uma lista de dicionários com as músicas dos Beatles, ok? Então, o que a gente vai precisar fazer agora? Então, supondo que a gente tivesse os três servidores, eu preciso pegar o nome da música, a chave do nome da música, e fazer um distinct naquilo, certo? Então, vou aplicar uma função de mapeamento que vai pegar para mim todas as músicas, vai colocar numa lista, vai fazer um distinct dessa lista para mim e vai retornar qual é a quantidade real de músicas que os Beatles escreveram. Então aqui agora eu tenho a listagem completa, sem repetição das músicas, mas aí a gente quer saber quantas músicas tem. São 258, eu tinha falado 256, tem duas músicas grafadas, eu já tinha feito, tem duas músicas grafadas erradas aqui com a apóstrofo no lugar errado, por isso que está dando essa divergência de 2. Já mandei lá um salve lá no Spotify para eles corrigirem, que é muito errado isso, certo? Beleza. O que eu quero mostrar para vocês é a quantidade de ações que a gente aplicou sobre um RDD. Tá acabando? Tá acabando aqui. A quantidade de ações que eu apliquei sobre o RDD, então, no primeiro momento, eu fui, peguei o texto, eu fui abrir o texto, passei uma função de mapeamento em cima dela e retornei um RDD, certo? Essa aqui é a função de mapeamento, desculpa, quando eu fiz o mapeamento. Então ele foi lá, já tinha o arquivo texto, foi o momento que ele abriu, particionou, colocou as partições nos devidos lugares e aplicou aquela funçãozinha lambda que eu tinha passado. Então, o que aconteceu? Essa função lambda foi transformada em pickle, jogada para os workers trabalharam ela, e na hora que eu dei um collect, um count, ela retornou para a gente. Na hora que eu fiz o count aqui, aí você vai ver que tem umas outras funções aqui, ele ordenou o RDD, ele fez uma série de transformações que interessam pra gente. O que interessa de mostrar agora, vai ficar ruim de visualizar, eu não consegui fazer isso ser o output certinho ainda. Quando você precisar debugar um RDD no seu notebook, você tem essa função de debug string, ele vai te mostrar a árvore que foi gerada do RDD. É que tá muito ruim de ler aqui, mas você vai conseguir pegar toda a árvore que ele montou, toda a cadeia de processos que ele fez para otimizar o máximo possível desses dados na memória para que você consiga trabalhar. O interessante disso é que, até para o pessoal da ciência que trabalha com dado científico puro, o Spark integra perfeitamente com o NumPy, com outras ferramentas de ciência, com o próprio Pandas, eu vou mostrar para vocês. Se você tiver uma massa vasta de dados, você consegue usar o Spark, distribuir, fazer o processamento com o NumPy de uma maneira bem mais rápida, certo? A gente tem outra função rápida aqui, que é o flat map, tem a explicaçãozinha aqui. Na verdade, ele vai pegar listas listas de valores e vai achatar elas. É quase próximo ao map, ele vai aplicar uma função, depois ele vai achatar aquele resultado. O que eu quero descobrir com isso aqui, nesse momento, a quantidade. Aí é o clássico, eu até estava conversando no almoço aí, alguém falou que o Hadoop foi feito para fazer contagem de palavras. Na verdade, o exemplo aqui é fazer uma contagem de palavras, então eu quero saber dentro das tracks, dentro do nome das músicas, qual que é a palavra com maior ocorrência, ou as palavras com maiores ocorrências, certo? Então, novamente, um momento. O RDD, que é essa variável, que é esse RDD que eu fiz o mapeamento para a lá em cima, já está cacheado em memória. Eu só vou aplicar uma nova transformação nela e vou fazer o collect. Então, aqui a gente tem todas as letras possíveis dentro das músicas dos Beatles, certo? Aí vem mais uma coisa, eu quero contar as palavras. Então, para dentro do Spark, o que você precisa contar? Você precisa gerar duplas da palavra com valor para você fazer a redução daquilo, certo? Então, eu vou passar mais uma vez uma função de mapeamento, vou fazer um map que vai fazer um lambda. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela lista de palavras e para cada palavra ele vai criar uma dupla com o valor 1 só para mim, beleza? Então,
teoricamente eu tenho 2 RDDs agora, tem um RDD anterior do flat map, tem mais um RDD agora que pegou aquele flat map e fez um map em cima dele. Você dá um collect rápido aqui, a gente vai ver que só transformei a listagem, beleza? Por enquanto isso não tem valia nenhuma para nós. E o interessante é que você pode pegar isso aí e colocar em cadeia como se fosse uma DSL. Eu tô separando em variáveis só para fins de demonstração, mas você pode colocar lá map.map.map, ele vai interpretar para você. O que a função reduce by key faz? Ela também é uma transformação. O que ela vai fazer? Ela vai agrupar todas essas chaves, vai pegar esses valores e vai somar para mim. Então é aí que eu vou descobrir qual que é o número de ocorrências de cada palavra em cada número de letra do Beatles. Então aqui a gente tem todas, mas isso está inútil porque não está ordenado, certo? Então, para a gente fazer a... Alguém tem uma sugestão de qual é a palavra que mais aparece? Ou a palavra mais relevante? Qual? Vamos ver. Então, para eu poder fazer a ordenação desse set de duplas agora, que eu já tenho sumarizado, já está reduzido, certo? Então eu preciso consumir essa ordenação que eu vou fazer. Eu vou inverter a chave, já que eu tenho essa tupla pronta, eu já tenho essa tupla pronta com a palavra e a quantidade, eu vou inverter só isso. Então eu vou aplicar novamente uma função que vai transformar a quantidade de letras, de palavras, em chave e a chave em valor, certo? Só simplesmente vou fazer uma troca. Então eu estou gerando aqui o terceiro e quarto RDD. Você dá um collect, agora eu sei que o número é a minha chave. Então, eu tenho mais um método rapidinho aqui, que é o short by key. Eu vou dar um collect. Certo? Eles eram os caras humanistas, então eles sempre pensavam em você. E também tem love, tem outras coisas. Então, mas em significância, a palavra love é a mais recorrente na música dos Beatles sempre. Certo? E é exatamente essa conclusão, essa afirmação que eu queria tirar. Então eu vou aplicar um filtro lá no meu primeiro RDD para saber quantas vezes a palavra love aparece no nome de letra dos Beatles. Então, na verdade, 32 músicas, ou seja, um pouco mais de sei lá, 12, 13%, você tem a palavra love no nome. Rapidinho aqui, só para complementar a nossa fala aqui, outra forma de você conseguir, lembra lá que eu mostrei um gráfico para vocês, para você fazer exploração e pegar os dados? Na minha opinião, uma das melhores formas de você conseguir fazer exploração de dados em cima de fontes diferentes é você usar SQL input simples, select, from, alguma coisa, e o Spark dá esse mecanismo para você nativamente. Então, você pode pegar um RDD, aquele RDD dos Beatles que eu gerei para você, pra gente lá. De vez eu criar um Spark context, eu vou criar um SQL context, certo? Ele tem um mecanismo por trás com um outro projeto da Apache chamado Hive. Ele consegue mapear esses dados como se fossem dados tabulares, ok? Eu vou passar aquele RDD de músicas que eu tenho lá, que eram JSONs que a gente criou em cima. Eu estou acabando aqui. E agora eu consigo trabalhar como se fosse uma tabela de banco de dados simples. Eu consigo aplicar SQL puro e simples em cima disso. E como que eu faço isso? Aqui, ó, o esquema da tabela. Então, isso é interessante. Então, novamente, para você fazer exploração de dados, isso aqui é uma puta mão na roda do que você ficar escrevendo um código. Muitas vezes, como eu falei para vocês, se vocês tiverem talvez algum outro software que consiga integrar via JDBC no seu contexto de Spark, você consegue manipular lá via SQL, fazer uma exploração mais efetiva. E o interessante disso é que quando você tem a sua consulta pronta, você pode pôr ela no notebook e voltar ela para um data frame, um novo RDD e continuar trabalhando. Então é bastante efetivo, é bastante interessante, certo? Outra forma rápida de você conseguir gerar esse contexto, essa tabela, é puxando dados diretamente do arquivo, certo? E da mesma forma, então, nesse caso, eu fui lá, abri um novo arquivo, peguei, gerei um novo RDD, esse RDD gerou uma tabela para mim interna, essa tabela agora tem um esquema. E se eu quiser trabalhar com ela dentro do Spark, eu posso registrar um nome para essa tabela. Atualmente você não pode fazer nada, então você registra um nome, então eu registrei o nome de Beatles. E aqui eu tenho todas as colunas pertencentes para mim a essa tabela que eu posso trabalhar, ok?
Para o pessoal do meio científico, como eu falei para vocês, você pode pegar, fazer uma consulta, pegar tudo que você precisa, colocar para dentro de um data frame do Pandas. No caso, o meu notebook aqui ele já integra com o Pandas, então eu consigo ver de uma maneira mais razoável a tabelinha. Nada mais do que fiz uma consulta SQL lá, fiz um select all, um select asterisco from, e retornei num data frame Pandas. Outra coisa também é evitar usar um pouco mais de parcimônia, com muitos dados, você pode travar o programa Drive, você pode ter algum tipo de estouro de memória. Ok? No mesmo data frame, como você usa o RDD, você pode aplicar funções de mapeamento. Então, nesse caso aqui, eu quis pegar todos os nomes de álbuns, eu quis fazer um filtro, todas as músicas que tinham de mais de 3 minutos. 3 minutos não, 30 mil milissegundos. Você pode fazer de maneira DSL também, por referência. Então, você tem aqui a referência para o seu data frame. Seu data frame automaticamente já tem um atributo com o nome da coluna. E você pode passar através de maneira programática mesmo. Então, você vai ter lá a sua tabelinha também. Pode fazer o SQL simples. Então, eu queria fazer um count de quantas músicas a gente tem dentro daquele... Então, lá, as mesmas 462 que a gente teve lá no início. Ok? E aqui eu estou fazendo o seguinte, eu quero saber quantas músicas a gente tem por álbum. Isso é simples, é um group by com um count. Então, internamente ele está cacheando em memória, está distribuindo a partição, está gerando a ação e está trazendo o resultado para mim, uma tabelinha. Nesse caso aqui, todas as compilações e álbuns e com a quantidade de música que a gente tinha lá, tá certo? De maneira crescente, dá para fazer de maneira decrescente se a gente quiser. E a mesma consulta que eu fiz anteriormente ali, eu fiz de uma maneira programática para vocês entenderem. Então, fica a critério de quem está programando, de quem se sentir mais à vontade para explorar esses dados, você consegue fazer isso. Então, a mesma tabelinha que eu tenho, a mesma consulta, ela foi representada em dados. O interessante é que depois que você mexeu em todo o data frame, depois que você trabalhou com aquele data frame, você pode retornar, por exemplo, em dado JSON e salvar ele. Beleza, então a gente tem uma lista de JSON aqui. Beleza, rapaziada? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que possa ter sido efetivo. Acho que não vai ter tempo para pergunta, mas vocês podem me puxar aí no corredor. Será um prazer atender toda e qualquer solicitação de vocês aí. Muito obrigado novamente. Quem quiser me conecta ali no Twitter, ali a gente vai bater um papo legal aí. Muito obrigado novamente. Valeu, Robson. Muito obrigado.